só esses três que ela vê aqui. Deixa eu me achar. Eu tô me achando, acho. Tá. Então, assim, ó, a primeira parte da nossa aula de hoje é a parte inicial da atomística, só a parte dos modelos atômicos. Eu vou colocar só em forma de mapinha, só vou entregar o foco principal, e aí a gente faz juntas atividades. Só deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você entregou as atividades? Oi? Tu entregou? Não, tá aqui comigo. Tá. Aí depois a gente vê como a gente vai fazer. Se vocês querem tentar fazer sozinha primeiro, se a gente tá vendo, tá? Eu prefiro fazer junto, porque eu ontem só Tá. pra gente. Não, para mim é melhor porque a gente ganha tempo. Tá? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, nós vamos começar com os modelos atômicos para tentar fazer que seja mais dinâmico possível sem vocês se enjoarem, tá? Então nós vamos começar aqui com o primeiro cientista. Tá? Eles fazem vocês decorarem cientista de maneira alguma, tá? Pessoal, nós temos diversos cientistas que desenvolveram o modelo do átomo, tá? Mas os 4 primeiros são os fundamentais. Schrödinger, Lúcia Bobby, aqueles Heisenberg, tá? Eles não vão te cobrar. Eles cobram os 4 primeiros, que são digamos, o pontapé inicial dos modelos atômicos, tá? Então, vocês imaginem a situação para John Dalton nessa década aqui, pessoal. Então, lá nesse ano de 1808, ele não tinha recurso, né, científico para tentar analisar um átomo, tá? Então, ele ia com o que ele tinha disponível no laboratório. Então, não tinha. Como não tinha recurso, gente, segundo ele, o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, tá? Ele chamou de bola de bilhar. Tá? Então, pessoal, vou chamar de bola 8. Bom, mas tá. Manda a bola, ignora, tá, gente? Então, segundo ele, o nosso átomo é uma esfera. Ela é maciça, indivisível e indestrutível. Claro que a gente sabe, não tem nada a ver, né? A gente sabe que estava extremamente equivocado, né? Porque, claro que o nosso átomo é indivisível, existem partículas subatômicas e ele é destrutível, consegue transformar. Gente, só para você ter uma ideia, dentro de um reator, tu consegue colocar um elemento comum e transformar em ouro, tá? É um negócio hoje em dia totalmente replicável essa ideia de John Dalton. Eu não sei todo mundo. É mesmo, Vanessa. Vanessa, tá. O teu já sei, agora já sei dos três. Peraí, deixa eu ver se eu não estou enganada. É Luiz, Carol, Larissa. Manuela, não. O Álvaro te chama de Larissa. Esse aí eu me lembro de bola 8, isso eu não tinha escutado. Eu chamo de bola 8 porque ele é eles utilizaram, né? De bola de bilhar, que é a bola de sinuca. Esse não é a bola 8, né? Só te lembrar que é a bola 8, bola preta. É a bola preta, né? Da sinuca vocês vão conhecer bastante. Se passaram na medicina católica, conhecer bastante bola de bilhar. Mas eu já conheço, eu tava lá postando uma cervejinha. Que coisa boa. Eu aprendi a jogar assim também, na faculdade. Bom, pessoal, esse modelo de John Dalton ficou por um bom tempo, tá? Então, até aqueles fenômenos, tipo assim, ontem mesmo aconteceu isso comigo, né? A minha filha desceu nos corredores de plástico, assim, e no que foi muito engraçado, né? Quando eu li o cabelinho dela, todo arrepiado, e ela me tocou. Gente, não que ela me tocou, ela me deu um pacaço, assim, de ficar doendo o braço na hora, assim, tá? A gente sabe da eletrostática hoje, né? Mas foram fenômenos como esse que fizeram esse cara aqui, chamado Joseph John Thomson, desconfiar desse modelo aqui, né? Então, por quase assim, não, nunca vou te... Eu só estou colocando dado para você ter uma noção de tempo, tá? Porque ficou por muito tempo o modelo do John Dalton como sendo o modelo do átomo, tá? Então, Joseph John Thomson, né? Ao constatar esses fenômenos, lembra aquelas TVs de tubo também? Que a gente colocava, assim, os pelinhos na beira, assim, e dava aqueles estalinhos, né? Então, esse tipo de fenômeno que fazia ele pensar que não, existe algo dentro do átomo que eu desconheço, né? Então, pessoal, ele fez um experimento, tá? Muito interessante, inclusive, só para vocês terem uma ideia. É como se fosse uma garrafa de vidro deitada.
só que com dois gargalos assim, ó. Tá? Colocou uma quantidade de gás aqui dentro e conectou a uma bateria. Tá bom. Né? E aí, então, ele colocou lá num polo positivo e no outro negativo. Quando ele conectou a bateria aqui, pessoal, ele via que esse gás se movimentava lá dentro, fazendo, então, esse trajeto aqui, ó, tá? Se movimentava lá dentro. Viu? Existe algo dentro do átomo, sim. Existe partícula subatômica, tá? Tanto que, segundo Joseph John Thomson, o átomo é realmente uma esfera, né? Que tem muitas cargas negativas dentro dele. Hoje sabemos que, na verdade, nós temos cargas positivas e negativas em igual número. Todo átomo ele é neutro, né? Ele só vai ser eletricamente carregado quando ele for excitado, ou seja, quando receber uma energia de fora, tá? Então, pessoal, ele chamou esse modelo de pudim de passas. Na URGS, eles chamaram de pudim de ameixas, tá? Mas é a mesma coisa. Só para vocês entenderem, é aquela panetone, sabe? A massa com os pontinhos incrustados. Essa é a ideia, um monte de elétrons, tá? Gente, atualmente eu sei que a carga positiva está em igual número aqui, tá? Mas segundo esse cara, ele dizia que tinha uma grande carga positiva que neutralizava as negativas, tá? Tanto que algumas bibliografias vêm com um sinal de mais gigante dentro do átomo, para dizer, não, é uma supercarga positiva que neutraliza as negativas, tá? Mas, na verdade, a gente sabe que positiva e negativa estão igual a 1. Beleza? Então, tá. Então, agora a gente já sabe. Existem partículas subatômicas, tá? Então, aqui, ó, além de existir partículas subatômicas, né? O nosso átomo, sim, é divisível. Tá? Derrubando o modelo do John Dalton. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. Sério, depois que descobriram os elétrons aqui, meu, ninguém mais parou o ser humano, né? Ninguém mais parou. Porque eu jamais esqueço da cena, eu vindo embora de Bagé, meu pai se aposentou, se reformou no exército, a gente ia embora, só que a gente ia embora com o São Lourenço, meu pai queria morar na praia. E eu lembro que meu irmão ficou servindo no exército lá. E minha mãe chorava compulsivamente, ficou 3 meses dentro da casa, que nem um moribundo, assim, em depressão, depressão. Eu queria um telefone que eu visse meu filho, o rostinho dele, se ele tá bem. E nós, ai, mãe, é impossível ver o rosto de alguém numa tela, né? Nossa. Tipo, e o negócio foi assim, de uma maneira que veio tal do Messenger. Na verdade, era MSN que chamava na época, né? Que dava, era tudo pixelado, mas já via a pessoa, gente, era um alento do coração de mamãe, meu filho, né? E até hoje a gente acabou casando por lá e a gente se comunica assim. E as coisas estão indo muito rápido, né? Ainda hoje, eu dando aula com meus pequenos sobre petróleo, e eu falando, né, daqui mais ou menos um século já não vai existir mais. Ei, professor, vai para ser o plástico. Eu, cara, só um pouquinho, relaxa, né? Já era. Né? Já era, já vai ter uma nova tecnologia, as coisas vão barateando e nós vamos ter acesso ao plástico, tá? De uma outra fonte. Existe, né, realmente. Existe, mas eu trabalhei na produção de plástico biodegradável, através de micro-algas, só que ainda não tem a resistência física do plástico, né, irmão? Então, tipo, não consegue sustentar. Aonde na... Eu fiz na PUC. Só que assim, tu bota um pouquinho de coisa, tem que ser tudo um limite de peso, sabe? Porque não faz tempo, não faz pouco tempo isso, né? Aí eu já faço bastante. É o que eu fiz. Foi faz uns 10 anos já. Eu me lembro do meu irmão falando uma coisa. Desse projeto. Não, mas aí esse projeto ainda existe. Deixa eu perguntar, mas em que ano você foi lá? Em 2013, fevereiro de 2013. Não. É que não é uma física lá. Sim. Mas olha, te contar.
É muito bom, uma faculdade muito boa. Basta, ó. Ela fala muito, ela e o pai se formaram lá e eles são apaixonados. Eu, meu irmão, se formou. Tá aí na época tu ia de Morales pra... E de Moraes. A gente conhece meu avô. Ai, eu um motorista, não. É, Milão? É um velho de cabeça branca. Eu sim, verdade, muito Era o gente único boa. cabeça branca que tinha. Meu avô é muito gente boa. Pá, e eu morava, ele nem podia parar ali, ele sempre dava uma Ele paradinha. sempre buscava os alunos, né? E às vezes eu estava atrasado e ele dava aquela esperadinha básica. Dá muito trabalho, gente tira pra caramba. Olha o nome dele mesmo. Pode nem. Claro, bem. Bom, pessoal, esse cara aqui, ele só foi aprimorando. Opa, já me dá para ter. Boa. Sim. E eles pararam de fazer, né? Excursão pra lá. Pararam. Não fazem mais. Nem sei quem faz agora. Ah, agora é embaixador. Eu lembro que na época que eu estava saindo de lá, já estava entrando concorrência com o embaixador estava dando preço bem abaixo para tirar todos os alunos do Moraes. Bom. Niels Rutherford, pessoal, Niels Rutherford, Ernest Rutherford, né? Ele fez um experimento, né? Muito interessante, porque ele não acreditava que era nessa organização um átomo, tá? Então ele pegou o átomo de polônio, que é radioativo, e fez o seguinte, gente. Ele encerrou o polônio numa cápsula de chumbo, porque o polônio é radioativo, né? Encerrou o polônio numa cápsula de chumbo e fez a radiação passar, sair daí, né? E aí, então, ele incidiu sobre uma fina lâmina de ouro. O polônio, ligação alfa positiva, né? Então, ele foi incidir, foi passando para ver o que acontecia quando passava pela lâmina de ouro. Tinha um anteparo aqui atrás que tu conseguia ver que refletia, né, a radiação na lâmina de ouro. Então, o que ele constatou? Que a maioria das radiações simplesmente passavam notado sem sofrer nenhum tipo, né, de alteração. Na região central, batia e voltava, né? E também, gente, batia e voltava, e algumas eram, na região central, eram fortemente desviadas. Foi aí, então, que eles chegou à conclusão da estrutura de um átomo que a gente tem até hoje, tá? E a maioria das soluções simplesmente passavam reto sem sofrer nada. Tá? Então, segundo Ernest Rutherford, o nosso átomo, então, tem um núcleo pequeno. Na prova, se eles falarem que a maioria passava sem sofrer alteração, tá certo. Sim, porque era a região da estratosfera, né? Então, segundo ele, gente, nós temos ali, ó, um núcleo pequeno e positivo. Eu vou desenhar para cá para não fugir com Thomson, tá? Um núcleo pequeno e positivo. Ó, o que batia e voltava é a região do núcleo. Tá? Quando batia no núcleo, voltava. E quando encontrava um próton, ele desviava, porque era a mesma carga, né? Então, positivo com positivo, ele é desviado, tá bem? Então, os espaços vazios eram aqui, ó, os elétrons que ficavam girando ao redor, tá? Aqueles elétrons. Então, segundo ele, segundo o Rutherford, né, nós temos um núcleo pequeno, e positivo, certo? E nós temos uma eletrosfera. Tá? Então, pessoal, essa eletrosfera é onde ficam os elétrons, tá bem? Bom, esse aqui, então, é o modelo de Ernest Rutherford. Tinha um cara que estudava, que era aluno, na verdade, do Rutherford, que constatou que tinha só uns detalhezinhos que ele aprimorou o modelo de Rutherford, tá? Tanto que ele é conhecido até hoje como modelo Rutherford-Bohr, porque Bohr só fez umas considerações, tá? Então, para a gente encerrar com essas atividades, vocês vão perceber que eles cobram até aqui. A única coisa que foi adicionado depois, em 32, para o Chadwick, foi a presença dos nêutrons, tá? Só. Porque o demais é só, tipo, fala sobre tipo de energia, partícula onda, umas coisas que não vão te pôr nas provas, tá? Bom, o último, então, vou colocar mais para cima aqui. Esse cara chamado Niels Bohr.
Tá? Então, segundo ele, realmente, né, o nosso núcleo pequeno é positivo. Só que, segundo ele, nós temos camadas bem definidas de energia. Nós temos, então, as 7 camadas bem definidas de energia. Gente, eu tenho um pouquinho de dó, então isso aqui me deixa muito nervosa, não consigo fazer reto. Mas se eu tentar refazer, eu vou ficar muito mais ligado, então, deixa quieto, né? Mas o que você sabe é que os elétrons ficam girando aqui, ó, ao redor. Pessoa que vai aqui, tem química e desenho. Sacanagem, né? Arte, vem junto. Vou te contar. Eu tenho, além de ser cheio dos professores virginianos, gente, coisa mais triste, humilhante, uma pessoa não deseja ninguém. Porque às vezes, assim, antigamente eu via as coisas erradas, apagava, fazia tudo de novo, só que tinha uma trabalheira, né? Deixa assim, aí eu fiz demência. Quando eu chego em casa, a casa estava vontade, porque eu tenho 4 filhos, né? Então a casa é sabe? Mas aí eu vou lá e arrumo tudo para sentar e mostrar uma hora na televisão. Por último, eu tenho apagado as luzes. Sabe, assim, tá as luzes, só um abajurzinho, bem pelo limpo, para ficar tomando meu mate, para não perder ali, né? Senão tu não relaxa, tu fica louca. Dá? Bom, olha só, pessoal. Segundo ele, realmente, nós temos um núcleo positivo, só que a gente tem as camadas bem definidas de energia, que são as camadas K, L, N, O, P e Q, tá? E último detalhe, com camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os cientistas já estão estudando a oitava camada, tá? A medicina nuclear não para, porque a medicina está tentando procurar desenvolver uma tecnologia de destruir as células malignas sem causar danos a outras células, assim, tá? Por isso que, tipo, as universidades estão lotadas de gente fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área da biomedicina, principalmente também, procurando essa nova tecnologia, tá? Em 2016, eles adicionaram mais alguns elementos para a que agora a gente tem 118, né? Para 112, colocaram mais 6, e eles estão na oitava camada agora tentando descobrir. Eu tenho um primo meu que está em Harvard estudando exatamente isso. Pumba! Cara, que triste ser primo de um cara desses. Ele estuda exatamente essa É. Que pressão na família, né? Tem um primo assim, né? Que fica pouco. Que pressão. Vai ser um médico Ele ganhou uma renovado. bolsa de estudo lá. Mas vai ser um médico renovado, vai ver. Tu vai ter um cirurgião. Pior que eu quero fazer cirurgia. Sério mesmo? Cirurgião pediátrico, é. O que a tua mãe é pediatra? É. Eu quero ir para a parte da cirurgia. Eu também. Cardiologia e neuro. É. Isso aí, gente. Ganha Eu um tinha mundo. desse Isso! Só não sejam mascarados. Tá? Falar com o paciente pra mim não vai dar. É. Aí tu sabe quem foi preso? Que isso? Tu sabe a Valkyria? O tio dela foi preso daquele negócio do sul, que cobrava, sabe, por fora do bebê. Olha, Imagina assim. olha, Parece até no bebê, criatura. O bebê que o médico cobrava por fora para fazer cirurgia. é, O tio dela. Perder até o negócio do. Sério? Não, durante as investigações ele não pode ter. nossa, que babado forte. Eu fiz uma cirurgia duas pela Unimed, eles me cobraram por fora. Não pode? Isso é crime. Me cobraram por fora. O médico cobrou. Uhum. Porque, tipo assim, Denuncia, pede tudo. é que nem eu fui fazer o parto e a primeira cirurgia que eu fiz era uma cesariana, né? E aí eu fiz todo o pré-natal com ele. E aí ele falou pra mim assim, se tu quiser que seja comigo, né, tu vai ter que dar sorte de me pegar no plantão. Porque tu não pode me ligar pra fazer comigo. Eu fiz todo o Mas pré-natal pode com ele. perguntar, tu te operou do quê? Tu botou uma placa? Tu pega as conversas no caminho, bola, tu faz uma noia. É daí que sai as fofocas, isso. Agora eu te conto as planas, outra coisa. Depois da cesárea, ele disse, se quiser que seja comigo, ele tudo para Natal com ele. Chegou quando eu bati os 9 meses, ele falou, se quiser fazer comigo, tem que pagar por fora. Eu, como assim, se eu fiz tudo para Natal contigo, Tu fez o hospital público? não, fiz pela Unimed. E não, aí... mas a Unimed não dá pra fazer aqui, né? Sim, eu fiz por aqui, só que aí tinha que ser que ele fosse com ele. É que na real, depende do hospital, né? O público realmente tem que ser só plantonia. Mas não, era particular. E eu queria que fosse com ele, eu fiz todo o acompanhamento, como é que ia mudar de médico na hora do parto? Aí ele cobrava das pessoas, quando ele viu que ia apertar para ele, ele tentou devolver para a pessoa o dinheiro
com juros, então é outro crime aí. Bah, que vergonha de gravado. Que vergonha. Vamos mudar de assunto. Mas é verdade, por isso que teve a foto dele bem escancarada. Eu sei. Ó, vamos lá, pessoal, lei do retorno, né? Vamos lá, então, olha só. Os elétrons, eles ficam girando ao redor do núcleo, certo? Sem liberar nem absorver energia, fica assim, girando, 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 girando. Então, por isso que os nossos átomos, eles são eletricamente neutros, tá? Porque o número de cargas positivas que tem aqui dentro do núcleo é igual às cargas negativas que tem na eletrosfera. Eles são em igual número, tá? Átomo neutro. Só vai acontecer o salto eletrônico que a gente está vendo agora quando houver uma energia de fora, tá? Então, o que acontece? O elétron, quando recebe energia, vamos imaginar um fogo de artifício, tá? Então, eu vou lá, eu quero que exploda vermelho, boto sais de rubídio, quero que exploda amarelo, boto sais de sódio, eu quero que exploda verde, boto cromo, eu vou misturando os elementos químicos lá. E eles estão aqui, os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Quando eu acendo esse fogo de artifício, eu vou excitar os elétrons, ou seja, eu vou ofertar energia para ele. E é a hora que ele vai fazer aquele... Sabe, ele sobe assim. E é a hora que ele faz o que a gente chama de salto eletrônico. Ele pula para a sua última camada, né? Então, quando ele faz esse salto, ele faz uma absorção de energia. Ele absorve energia, tá? Absorve o máximo que ele pode. Só que aonde ele vai é instável, precisa voltar. Porque quando ele volta para o lado mais estável. É que nem quando a gente diz quando é criança que vai fugir de casa, sobre bela, eu de casa, ninguém me ama, tu sempre volta para cá. Como é que vai fazer? Porque é onde tu vai te sentir mais em casa, né? Então, quando ele não tem mais energia para absorver, quando ele atinge o pico do céu, ele volta. Quando ele volta emitindo luz. Porque toda a energia absorvida, ele devolve na forma de fótons ou luz. Então, ele libera energia, certo? Tudo bem? Gente, a única coisa que foi acrescentada no modelo de Rutherford-Bohr, tá? Foi os nêutrons aqui, certo? Aonde a gente soma os dois e a gente obtém número de massa, tá? Bom, agora, gente, a gente tem condições, como vocês já estão, vocês vão perceber que algumas coisas são bem bobas, assim, tá? E repetem, mas é super válido, tá? Para a próxima semana eu já organizo com esses vestibulares, tá? Para vocês. Pode me dar uma mais que eu vou deixar para outra, nem me falar mais. Ah. É que eu tô gravando. Ele não vai estar assistindo marrom na roda, não? Vai, eu posso ver o que dele na rua já. Aí, merece, né? Na rua, que rua, mulher? Ah, eu faço assim, eu faço por 10 vezes, mas eu aí é eu tô indo 3 ou 4 vezes. Ah, eu vou servir, então. Bota na roda, meia, bota lá. Então, fica as coisas, né? Daqui a pouco eu trago um short para tomar dentro aqui. Então, quantas ovelhas teve que vender para ficar isso? Para ter 400. Tu é de Dom Benedito? Eu? É. Não, ele é. Tu quer, tu é aqui? Eu sou de Pelotas. Dom Pedrito. Eu acredito que vocês falam tão lindos. Tá, vocês falaram que querem fazer junto, né? Não, mas eu não falo se bate. Não, nossa. Não falo tia, eu falo che. O e-mail só para... Ah, che. Só vamos Eu fazer sou isso. Tá. Não, fazer, acessar ele. apartamento. Pode. Carol, eu fiz uma cirurgia na barriga que precisa usar uma placa por fora para